Olá! Hoje vou falar sobre proporcionalidade inversa. Não percam! Numa aula anterior já falei da proporcionalidade direta e hoje vou então falar da inversa. E para isso vou começar por fazer uma tabela em que vou mostrar as diferenças entre a proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversa. Vou então dividir a tabela em dois e deste lado vamos meter a proporcionalidade direta e deste lado a proporcionalidade inversa. E a primeira coisa que vamos ver é o gráfico de cada proporcionalidade. Na proporcionalidade direta, o gráfico é sempre uma reta que passa na origem. No caso, ficou um pouco torto. E um exemplo do dia a dia da proporcionalidade direta é, por exemplo, imaginem que vão à padaria e querem comprar pão. E um pão, aqui no X, vamos meter o número de pães que compramos e o Y vai ser o preço. Então, se comprarmos um pão, vamos pagar 0,5. Vou meter aqui, vamos pagar 50 cêntimos. Mas se comprarmos 4 pães, já vamos pagar 4 vezes o 0,5, ou seja, já vamos pagar 2 euros. Até aqui. E como veem, o gráfico é então uma reta que podia continuar aqui. Neste caso não faz sentido porque não dá para comprarmos pães negativos, mas isto poderia, se pudesse, poderia continuar para o lado negativo. Agora vamos fazer o gráfico da proporcionalidade inversa. Um exemplo é, imaginem que alguém está a fazer as vindimas e aqui no X vou pôr o número de pessoas a trabalhar e no Y as horas que demoram. Então, para começar, vamos imaginar que estão só 2 pessoas a trabalhar e, por isso, vão demorar 8 horas a completar o trabalho. Mas, se juntar-se mais 2 pessoas, ficam 4 pessoas, já só vão demorar 4 horas. Ou seja, juntou-se o dobro das pessoas, vai-se diminuir as horas para metade. E depois, se ainda se juntarem mais 4 pessoas, ficam 8 e já vão demorar só 2 horas para completar o trabalho. Se unirmos estes pontos, vai dar um gráfico assim, deste género. E este é o gráfico da proporcionalidade inversa. No caso da proporcionalidade direta, isto aqui chamamos de reta. Na inversa, isto aqui é uma hipérbole. Vou escrever aqui. Hipérbole é o nome desta linha. E isto aqui também poderia ser negativo, tal como a direta. Isto podia também haver aqui. Dos gráficos é isto. Vamos agora ver a fórmula para calcular a constante de proporcionalidade. No caso da direta, para calcularmos a constante de proporcionalidade, vamos ter que multiplicar o y pelo x. E isto aqui vai dar sempre o mesmo. Por exemplo, aliás, enganei-me, vamos ter que dividir. Multiplicar é na inversa. Na direta dividimos o y pelo x. E aqui, sempre que nós fizermos isso, vai dar sempre o mesmo resultado. Se eu dividir o 2 pelo 4 dá 0,5 e se eu dividir o 0,5 pelo 1 dá também 0,5. Então, a constante de proporcionalidade direta neste caso é o 0,5. E que, neste caso do pão, que eu falei há um bocado, 0,5 seria então o preço de um pão. No caso da proporcionalidade inversa, a expressão para encontrar a constante é y vezes x. E aqui a mesma coisa, se multiplicar 8 por 2 dá 16, 4 por 4 16 e 2 vezes 8 também ia dar 16. Dá sempre o mesmo número. E aqui neste caso a constante equivalia a o tempo que uma pessoa demorava a fazer as vindimas todas. Vamos então agora ver quanto às expressões analíticas. No caso da proporcionalidade direta, a expressão analítica fica y igual a de x, a vezes x. No caso da proporcionalidade inversa, é y igual a sobre x.
Isto aqui tanto pode aparecer y, como eu meti agora, como também pode aparecer f de x, pode aparecer assim. E neste lado a mesma coisa. Vou agora só dar um pequeno exercício para aplicarmos isto que tivemos aqui a ver. Temos então aqui um gráfico em que temos uma função de proporcionalidade direta, vou meter aqui, e outra de proporcionalidade inversa. E vamos chamar a função de proporcionalidade direta f e esta aqui vai ser a g. Temos aqui o eixo do x e o eixo do y. E as duas únicas coisas que sabemos é que, primeiro, estas duas funções cruzam-se num ponto cuja abscissa é 4 e a ordenada não sabemos. E sabemos ainda que a função f tem ainda outro ponto, aqui esqueci-me, vou chamar este ponto de A, e este outro ponto da função f vai ser o ponto B. E deste ponto B sabemos que a abscissa é 8 e a ordenada é 6. E agora estas são então as informações que temos. E a pergunta é, queremos saber qual a expressão analítica da função g. E então, para isso, para começar, nós sabemos que a função g é uma função de proporcionalidade inversa e que a expressão analítica de uma função de proporcionalidade inversa tem esta forma, a sobre x. Esqueci de dizer, mas se quiserem podem pausar o vídeo e tentem resolver isto por vocês próprios e no fim sim venham ver como é que se resolve e vejam se acertaram. Vou continuar então. E sabemos ainda que para calcularmos o a é fazer o y vezes o x. O nosso grande problema aqui é que nós só temos um único ponto na função g e esse ponto apenas tem a abscissa, não temos, desconhecemos o valor da ordenada. Vou meter aqui ponto de interrogação, que é o valor que nós queremos descobrir. Nós sabemos que o x é 4, mas o y é aquilo que queremos descobrir. E então, para isso, vamos utilizar a ajuda da função de proporcionalidade direta, que está aqui por alguma razão. É para nos ajudar a descobrir este y. E como é que nós vamos fazer isso? Nós já temos aqui outro ponto na função f. Então, vamos calcular a constante de proporcionalidade e depois já conseguimos saber este ponto. Então, nós sabemos que a expressão analítica da função de proporcionalidade direta, vou pôr aqui, f de x, é a de x, a vezes x. E sabemos que para calcular o a, temos que fazer o y a dividir pelo x. Então, vamos fazer isso neste ponto aqui que já temos, que é o ponto B. Para calcular então a constante, vamos fazer o 6 a dividir por 8. E isto vai dar 3/4. E agora já sabemos então aqui que a expressão desta função é 3/4 de x. Então, agora sim, já podemos calcular aqui qual é o valor desta ordenada. Como é que fazemos isso? Vamos substituir o x por 4. Fica f de 4 é igual a 3/4 vezes 4. Estes 2/4 cortam e fica então 3. E então agora sim, já sabemos aqui que o y é 3, já podemos vir aqui, vou passar isto aqui para aqui e já posso fazer aqui 3 vezes 4 e sabemos então que o a é 12. E então, agora sim, já podemos finalmente saber qual é a expressão analítica da função g. Tínhamos esta fórmula aqui e vou passá-la para aqui. Fica então g de x é igual a 12, que é o a, sobre x. E já está então a resposta. A resposta é g de x é igual a 12 sobre x. É esta a expressão analítica da função g. E pronto, por hoje é isto. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima!